twisting all around. No one knows just where you're bound. There goes a stony road
ground. Roots twisting all around. No one knows just where you're bound. There goes a stony road in the stream. Oh, and you'll always flow. And you'll stay although you're gone. Blue raindrop tumbling free. Finally finding the sea. It will blow and lift you up home to the sky. Oh, and you'll always flow. And you'll stay although you're gone. And Olá pessoal, tudo bem? Sou Tawane Correia. Estou passando por aqui para falar sobre a Cilinha Marques. Ela como educadora, como cabeleireira e sobre o aprendizado que ela passa para os seus alunos. É uma pessoa cheia de luz e de coração enorme. Desde que fiz o curso com a Cilinha, destravei muitas inseguranças. O curso dela traz muito conteúdo, aprendizado, ela realmente torce pelos seus alunos e passa todo o seu conhecimento. Não me arrependo, eu super indico e admiro muito ela como pessoa, como cabeleireira e educadora. Ansiosa por mais cursos com a Cilinha. Um abraço para todos. Oi, meu nome é Lívia Maria, sou cabeleireira e vim falar um pouco sobre o curso que eu fiz com a Cilinha há um tempo atrás. Antigamente eu já fazia mechas, só que eu tinha uma trava, eu tinha dificuldades em algumas técnicas, tipo a técnica de morena iluminada, a técnica de esfumado de raiz, e a Cilinha, como uma ótima professora, ela me ensinou essas técnicas dentro do curso que eu fiz com ela, e isso me destravou, me deixou com mais segurança, até as minhas clientes notaram isso em mim, e eu hoje consigo fazer cabelos bonitos com técnicas elaboradas, com esfumado de raiz em excelência, sem marcação, né, devido a esse curso que eu fiz com ela. E eu super indico, eu super recomendo esse curso, que se você que está procurando uma pessoa para te ensinar, a Cilinha é excelente, ela tem paciência, o suporte dela é muito bom, por muitas vezes a Cilinha me respondeu, né? Ela sempre me respondeu toda vez que eu precisei, e mesmo depois do curso eu ainda fiquei com a trava, mas ela foi passando a segurança que ela tem pra mim, e eu aprendi muito isso com ela, tá? Eu super recomendo mesmo para quem aí tá querendo expandir na área das mechas. Este é um curso muito bom para se fazer. Eu aprendi, estou fazendo bastante cabelos hoje, né, com tudo que ela me ensinou, e eu sou muito agradecida. Boa noite. Esperando aqui o pessoal entrar.
para a gente desejar as boas-vindas da nossa segunda aula, da nossa semana de loiros perfeitos e cabeleireira de referência. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Tô olhando aqui no... Aguardando o pessoal entrar. Já já vamos iniciar aqui. Tem muito conteúdo hoje, galera. Estamos ao vivo. Bora começar? Bom. Cadê vocês, meninas? Podemos iniciar? Tudo ok aí? Eu não tô vendo o chat. Tá tudo ok, né, Renan? Só um minutinho. Hoje nós temos muito conteúdo. Vai valer a pena, vai ter presente. Ok. Bom, já vou começar porque o pessoal já entrou. Maísa. Bora lá. Sejam todas muito bem-vindas para a nossa segunda aula de hoje, que é da nossa semana de cabelos perfeitos e cabeleireira de referência. Na aula de hoje, nós vamos terminar de falar sobre os nossos pilares de uma cabeleireira de referência entregando resultados perfeitos. E amanhã, que é a última aula da nossa semana, da nossa imersão de loiros perfeitos e cabeleireira de referência, nós vamos ter uma aula ao vivo. Tudo que a gente está falando hoje e falou ontem vai ser apresentado amanhã na prática para vocês entender melhor, vendo eu fazendo aqui ao vivo, ok? Então, para quem não entrou ontem, para quem não me conhece direito, vocês podem ir entrando, falando o nome de vocês, pode fazer pergunta, eu estou vendo aqui no chat, mas eu não vou poder ficar olhando muito por conta, senão eu não consigo passar o conteúdo. Mas, no final da live, eu vou responder as perguntas. Também vai ter mais presente para quem ficar até o final. E quem participar das 3 aulas, amanhã eu vou sortear o meu método, o meu curso completo para vocês, ok? Mas tem que participar até o final das aulas, para ter o direito de ganhar. Vai concorrer, eu vou sortear um curso completo, com tudo passo a passo, tudo morenas iluminadas, loiros perfeitos, loiros saudáveis, com loiro pérola, loiro intermediário, loiro dourado, que é o loiro que está fazendo aí o maior sucesso nas artistas, né, nas famosas,
que hoje é um dos loiros mais pedido, né, pelas nossas clientes, que é o loiro dourado. Então, tudo isso tem no meu curso e vocês vão concorrer a ganhar um método completo amanhã no final da live, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o passo a passo de como se tornar uma cabeleireira de referência, quais são os pilares que nós precisamos ter para conseguir aí se tornar referência na nossa cidade, entregando resultados perfeitos. Ontem, na aula de ontem, falamos sobre o primeiro pilar e o segundo pilar. Hoje eu vou falar novamente do segundo pilar, um restante que ficou, e vou falar do terceiro pilar, ok? Meu nome é Cilinha Marques, sou cabeleireira há mais de 20 anos e sou especialista em mechas e colorimetria. E também sou criadora do método Começando do Zero aos Loiros Perfeitos e Saudáveis. E agora nós vamos começar o nosso conteúdo. Não vamos perder nem um pouquinho de tempo. Vamos aproveitar ao máximo essa aula para a gente sair dessa semana com outra mentalidade, sair com pronta para fazer aí resultados perfeitos e se tornar referência aí na sua cidade e na sua região, ok? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Essa semana, eu disse que a gente ia se tornar cabeleireira de referência e entregando resultados perfeitos. E para nós, cabeleireiras, entregar resultados perfeitos e se tornar aí referência na nossa cidade e na nossa região, nós precisamos ter os pilares, né, de entregar aquele cabelo perfeito. Qual que é o pilar? É onde tem o alicerce, onde está a base de você começar desde o começo, desde o início, a fazer uma entrega até um resultado perfeito. Então, desde que a sua cliente chega na sua cadeira, ela senta na sua cadeira, você tem que entregar o começo, o meio e o fim. Perfeito. Aí sim, você se torna uma cabeleireira entregando resultados perfeitos e vai ganhar autoridade e se tornar referência aí na sua cidade. Ontem nós falamos do primeiro pilar, que é fazer entrevista com a sua cliente, fazer o teste de mecha, deixar aquela cliente segura e você também se sentir segura na hora de fazer uma mecha, para não ter aqueles imprevistos que vêm, né? Que é um cabelo quebrado, que é um cabelo que não abriu a cor do jeito que você precisava abrir para entregar aquele resultado que a cliente pediu. O teste de mecha, ele é muito importante por isso, porque você vai passar para sua cliente confiança e você também vai se sentir confiante na hora de fazer aquele cabelo. Você vai ter certeza que ele não vai quebrar. E vai também entender até onde que esse cabelo chega, se ele realmente vai chegar o fundo de clareamento naquele cabelo, naquela cor que a cliente pediu, certo? Então, isso é um dos pilares aí para você já começar tendo um resultado bom, certo? Também, falamos do diagnóstico, né, que é conversar com a cliente, falamos da entrevista, do teste de mecha, e também, para você entregar um resultado bom, que é você entender a cor na hora de fazer a tonalização, na hora de fazer a acentuação, você tem que entender a estrela de Oswald. Por muito tempo eu ignorei a estrela de Oswald, porque eu achava que não era necessário, mas por muito tempo eu errei. Por quê? Porque eu não fazia conta da estrela de Oswald, eu ignorei ela e só entregava resultado mais ou menos. Então, quando você entende a estrela de Oswald, quando você se torna uma especialista, você tem que saber a colorimetria. Por quê? Para você entregar qualquer cor de cabelo, não é só você ir lá descolorir e passar um tonalizante roxo e a cliente ir embora. Você
até pode fazer isso. Mas o que acontece? Você vai ser uma cabeleireira comum. Você não vai ser uma cabeleireira reconhecida. Por quê? Um exemplo dos cabeleireiros famosos. Eles entregam aquelas cores com a assinatura deles. E para entregar esses cabelos com a assinatura deles, eles personalizam a cor. E para nós personalizar a cor com a nossa assinatura, nós temos que entender de cores. Nós temos que entender de colorimetria. Nós temos que entregar resultados diferentes para nós sermos diferentes. Como que você só descolore um cabelo e matiza a mesma cor, todos os cabelos, às vezes nem tonaliza, porque muitos vendem como não precisa tonalizar. Como que você vai entregar um cabelo com a sua assinatura, personalizado por você, se você não tonaliza esse cabelo? Isso é fazer diferente. Se o cabeleireiro famoso, que é pessoas que eu admiro, que eu me inspiro, que é Mário Henrique, Romeu Felipe, Gisele Quintino, Anderson Couto, são Nayara Bezerra, todas as cabeleireiras famosos, eles fazem isso. Eles fazem esfumado de raiz, eles fazem tonalização. E é por isso que eles estão lá em cima. E é por isso que eles estão aí, né, brilhando nos palcos e nos salões de beleza, com os cabelos lindos que eles entregam. Então, essa de não matizar o cabelo, não tonalizar, só descolorir e mandar a cliente embora, você vai ser uma cabeleireira comum, ok? Não é fazer correndo, mas é fazer um cabelo perfeito. Toda cliente, ela quer um cabelo perfeito. Toda cliente, ela quer um resultado lindo, um resultado da moda, daquela famosa que tá usando, da blogueira, da atriz, da cantora. E é tudo cabelo personalizado. Então, aqui, se eu fosse passar tudo para vocês, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Mas eu vou mostrar os pilares e amanhã nós vamos colocar em prática tudo o que eu falei, certo? Então, vamos falar um pouquinho da estrela de Oswald. Um pouquinho eu vou mostrar para vocês, ok? Que é o principal, que é o básico. Eu vou mostrar aqui. Como eu falei dos pilares, que a gente tem que entender tudo isso aqui. E temos que entender a estrela de Oswald. Então, eu vou mostrar para você. Porque dentro da estrela de Oswald está, vou mostrar aqui agora, está as cores que nós usamos nos fundos de clareamento. E também está as cores que nós neutralizamos os fundos de clareamento. Então, não tem como você fugir da estrela de Oswald. Não tem. Vou te explicar aqui agora por que nós não podemos fugir dela. Certo? Vou explicar aqui. Porque tem muito conteúdo. Só vou passar aqui bem rápido um pouquinho da colorimetria. Sobre a estrela cromática, que é a mesma estrela de Oswald, né? Então, aqui, ó. O azul, o amarelo e o vermelho são as 3 cores primárias, né? E o verde, o laranja e o violeta são as 3 cores secundárias. Aqui, ó, o vermelho, o laranja e o amarelo, nós temos os 3 fundos de clareamento que nós usamos no cabelo das nossas clientes. Por exemplo, o fundo de clareamento vermelho nós usamos, que é o 6, nós usamos para fazer uma morena iluminada mais quente, mais escuro um pouco, que não seja tão fria, mais tipo um cobre, cores terrosas, nós usamos o vermelho. O laranja, no fundo de clareamento, nós usamos para fazer as morenas iluminadas. Temos que ter o fundo laranja. E o amarelo, nós usamos para fazer as loiras, os pérolas, os loiros blonde, nós usamos o amarelo. Então, aqui tá as 3 cores do fundo de clareamento que nós usamos no salão. Aqui tá o azul, o verde e o roxo, nós usamos para neutralizar os fundos de clareamento. Então, olha aqui. O azul na estrela, ele é representado lá na caixinha, o cinza.
Então, lá na caixinha da coloração, não vai estar lá o número 1 escrito azul. Vai estar escrito cinza, né? Por exemplo, aqui, ó, 7.1. Então, você não vai ler loiro médio azul. Você vai ler loiro médio ou loiro natural acinzentado ou cinza. Cada marca escreve de uma maneira lá na caixinha. Aí o azul, ele vai neutralizar o laranja, né? O azul neutraliza o laranja, o fundo de clareamento laranja. Então ele vem aqui para neutralizar o laranja. Que o laranja, na caixinha não está escrito laranja, que é o representado pelo cobre na caixinha, tá? Então, só que na estrela de Ozod é o laranja, que é o fundo de clareamento laranja. Que nós usamos, na onde nós usamos o fundo de clareamento laranja? Nas morenas iluminadas. Aí os tonalizantes, eles vão personalizar aquela cor. Se abriu no fundo laranja, mas a cliente, ela quer um marrom frio, por exemplo. Aí você vai neutralizar aqui, né? Às vezes, se tá na altura de um 7, por exemplo, você abriu o fundo de clareamento 7, que tem laranja. Para fazer o morena iluminada, você vai usar o ponto 1. Então, aqui é o cobre, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou usar o 6. 6, que é uma cor base, ponto 4. A cor base, o 6, é o loiro escuro. Então, loiro escuro acobreado, muitas das vezes está escrito o loiro escuro cobre ou loiro escuro acobreado, que é o laranja. Se aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma morena iluminada. Eu abri no fundo alaranjado, mas eu deixei o 7, fundo de clareamento 7, que ele é um laranja também. No fundo de clareamento 7, para fazer o morena iluminada, ele tem pigmentos laranja. A minha cliente, ela quer um marrom mais frio. Então, o que eu vou fazer aqui para deixar esse cabelo mais frio, para neutralizar esse laranja? Eu vou usar, abriu no 7, eu vou usar para neutralizar aqui 7.1. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho sobre o fundo de clareamento. Se eu abrir no fundo 7, né, deixei na altura de um 7. O 6 aqui no fundo de clareamento, ele é laranja. E o 7, depois eu vou explicar sobre isso. O 7 também é laranja. No fundo de clareamento que eu estou dizendo. Agora, na estrela de Ozod, ele é o cobre. Ele é o acobreado, ok? Então, se eu usei o 7 no fundo de clareamento laranja, deixei abrir no 7, vou fazer a minha morena iluminada. E eu neutralizei com 7.1, eu vou ter um marrom neutro, porque eu neutralizei com o azul. Porque o azul, ele neutraliza o laranja, ok? Aqui, ó, os tons dourados, né? Que é o 3 na estrela de Ozod, que é o dourado. O 3, que é o dourado, na estrela de Ozod é o amarelo. Mas na caixinha, a gente vai ler 8, que é a cor base. Um exemplo aqui. Ponto 3. Então, loiro claro, dourado, certo? Então, assim, se o amarelo, ele precisa de uma cor para ser o amarelo aqui na estrela de Ozod. Ele precisa de uma cor para neutralizar ele. O amarelo, ele é neutralizado pelo violeta, que é o 2. Por exemplo, aqui, 8.3, ele é um loiro claro dourado, né? Eu preciso matizar esse dourado, que tá amarelo, que o 3 é amarelo. Então, eu tô achando esse cabelo amarelo. Eu vou neutralizar. Se eu abrir 8.3, eu vou neutralizar, respeitando o fundo de clareamento, 8.2, que aí eu neutralizo o amarelo, que é o 3. Então, assim, se nós não usar a estrela de Ozod dentro do salão, a gente fica trabalhando
com os olhos vendados. Então, o azul, que é representado na caixinha pelo cinza, neutraliza o cobre, que é o laranja. Na caixinha é o cobre. O violeta neutraliza o amarelo, que na caixinha é o dourado. O vermelho neutraliza com o verde, que na caixinha não está escrito verde, está escrito mate. Às vezes tem marca que não é o 8, é o 13, porque o 13, ó, a mistura do 1 mais o 3 não dá o verde, então às vezes vem escrito 13, tá? Aqui não tem ponto, aqui é só o 13 mesmo, não tem ponto. Sempre é depois do ponto, né? As cores que matizam sempre tá depois do ponto, tá? Então é isso. O vermelho neutralizado pelo verde, o amarelo neutralizado pelo violeta e o laranja neutralizado pelo azul, que é o cinza, ok? Eu acho que, igual aqui, ó, 6.4, né? É o loiro escuro cobre. Aqui, se eu quiser abrir um fundo de clareamento 6.4, eu vou neutralizar com 6.1, que o azul vai neutralizar o laranja. Acho que deu para entender aí um pouquinho, né? É um pouco confuso, mas quando você pega, assim, alguém que pega na sua mão, aí você vai embora. Vou mostrar aqui sobre os fundos de clareamento. Passar aqui rapidinho, porque tem muita coisa ainda. Ó, aqui nós temos a tabela do fundo de clareamento, que é do 1 até o 10. Mas vamos facilitar a nossa vida? Nós não usamos isso aqui, ó. Existe a tabela? Existe. Mas vamos facilitar. Você não precisa ficar aí preocupada que fundo de clareamento que você vai abrir. Porque nós usamos, na verdade, dentro do nosso salão, essas cores aqui, ó. Que é o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Para que eu vou usar o fundo de clareamento 6 e 7? O 6 e o 7 eu vou usar nas morenas iluminadas. Se eu quero uma morena iluminada mais escura um pouquinho, eu vou abrir um fundo de clareamento 6. Se eu quero uma morena iluminada que não seja tão indo já pro loiro e não tão escuro, eu vou usar o 7. A maioria das minhas morenas iluminadas é o 7. E a maioria usa o 7. O 8, ele serve tanto para você fazer uma morena iluminada, mas um pouquinho mais indo já pro loiro. Sabe aquelas clientes que elas não querem ser loira, mas também elas querem um pouquinho a mais? Eu uso o 8 para fazer um loiro bege, os loiros intermediários. Eu uso muito o 8. O 9 é para fazer os loiros pérola, dourado. E também o 10 você faz um loiro blonde, aquele loiro platinado. Mas eu posso te falar, eu quase não uso o 10. Porque o 10, ele é muito... É uma cor que deixa o cabelo muito sensível. Então, se você não tem muita experiência em deixar um cabelo bem clarinho, tem que tomar muito cuidado. Então, geralmente eu uso para fazer loiro platinado, loiro blonde, loiro dourado, eu uso muito o 9, ok? Então, o 9 é um fundo de clareamento que eu uso muito para fazer as loiras. E o 7 eu uso muito para fazer as morenas iluminadas. Então, não precisa estar usando esse tanto de fundo de clareamento, porque não usa. Não precisa preocupar muito com isso, ok? Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Por exemplo, se eu abrir aqui um fundo de clareamento 9, eu preciso matizar esse cabelo, vou tonalizar esse cabelo na altura do 9. Porque nós temos que respeitar o fundo de clareamento. Se eu abrir no 9 e neutralizar com o 8, eu vou escurecer esse cabelo. Se eu abrir no 9 e vou neutralizar com o 10, eu não vou ver neutralização. Então, a gente sempre tem que estar respeitando o fundo de clareamento. Eu abri no fundo 9. A minha cliente pediu um loiro dourado. Então, eu gosto muito de usar o 9, que é o dourado, né? Eu vou usar o 9.1 mais o 9.3. Porque o 9, ele já é amarelo. Se
eu usar o 9.1, só ele, eu não vou ter um loiro dourado. Mas se eu usar o 9.1, eu vou neutralizar o fundo amarelo e vou jogar o 9.3. Aí sim, eu vou ter um dourado perfeito, ok? Então, sobre os fundos de clareamento, é mais ou menos assim. É lógico que para falar tudo sobre um fundo de clareamento, nós vamos ter que fazer uma aula só para isso, certo? Ó, agora, esse aqui eu já falei ontem. Vamos falar da projeção das mechas, de tratamento, esfumado de raiz e tonalização e finalização. E também vou falar do terceiro pilar. O nosso terceiro pilar é sobre posicionamento, rede social e atendimento, ok? Bora lá. Projeção das mechas. O que é importante na projeção das mechas? Então, não é só você pegar um cabelo e tacar papel, né? Então, a gente tem que entender a técnica, principalmente nas morenas iluminadas, o quanto de luz e sombra que nós vamos deixar, o tanto que nós vamos clarear, o tanto que nós vamos deixar de sombra, o tanto que nós vamos deixar de contraste. Isso é muito importante, a gente entender as técnicas, o passo a passo. Um cabelo, as morenas iluminadas, tem vários jeitos de fazer, várias técnicas. Tem morena iluminada cor fria, tem morena iluminada cor quente, tem menos, tem mais. Então não é só, tem contorno, outras não gostam de contorno. Então tem a projeção da mecha, ela é muito importante você primeiro entender qual que é a técnica para depois fazer a montagem das mechas. Então isso é muito importante. Tipo, você tem que usar ali a matemática, você não pode colocar um tanto de papel aqui e se perder do outro lado. Você tem que entender também que às vezes a cliente ela tem muito cabelo de um lado e tem menos do outro, aí não pode pôr a mesma quantidade. Você tem que ir trabalhando ali, é um trabalho, na hora de montar a mecha, é um trabalho artesanal. Por quê? Às vezes a cliente já tem mecha, você tem que livrar ali aqueles cabelinhos que já tá descolorido, senão vai quebrar. Você tem que tomar cuidado na hora de fazer o esfumadinho ali, se é uma morena iluminada, você vai usar um grau 2, grau 3, grau 4, depende do jeito que ela quer. Se é um loiro mais um loirão, você vai usar um desfiado ali de grau 1, no máximo grau 2. Então, tudo isso entender ali a importância da projeção das mechas, para entregar resultados perfeitos, para a sua cliente sair do seu salão com muita... sair feliz, sair satisfeita, né? Com o teu trabalho, com a tua entrega. Fez a projeção das mechas, tudo certinho, bonitinho. Na hora de tirar as mechas, fazer um tratamento. É muito importante. Gente que faz correndo, porque... Gente, pensa comigo, qual que é melhor? Você entregar um resultado perfeito, fez tudo, tratou o cabelo, fez entrevista com a cliente, conversou, ofereceu um café, cuidou desse cabelo, tratou desse cabelo, finalizou, tirou foto e cobrar um valor que a cliente vai pagar porque ela viu que é merecido, ou você trabalhar ali, fazer 3, 4, 5 mechas por dia e fazer tudo correndo, entregar correndo e cobrar barato. Então a gente tem que pensar muito na nossa saúde, no nosso valor, porque a gente tem que ter essa consciência disso, porque não é justo você trabalhar, se matar de trabalhar, chegar no fim do mês, você gastou aquele monte de produto e não sabe aonde que foi o seu financeiro. Então é muito mais viável e você é muito mais valorizada você entregar um cabelo perfeito ali, ter um atendimento legal, do que você fazer aquele cabelo correndo para atender muito mais cliente e às vezes nenhum resultado ser perfeito e você nem poder cobrar mais por aquilo porque você fez correndo. Como é que você vai ter coragem de cobrar um valor a mais da sua cliente, né? Então o tratamento, ele é muito importante você fazer na hora que você tira as mechas, ok? Não faça, finaliza cabelo sem fazer tratamento. Fez o tratamento, eu levo a cliente para a cadeira para fazer o esfumado de raiz. O esfumado de raiz, ele tem vários jeitos. Por exemplo, se é uma morena iluminada, eu vou usar uma cor mais escura. Se é uma loira, eu vou usar uma cor mais clara. Eu vou saber o tempo certo. Amanhã vocês vão ver tudo passo a passo, como esfumar um cabelo. Amanhã a gente vai entregar um cabelo aqui para vocês verem tudo que eu estou falando aqui na prática, ok? Então o esfumado de raiz, ele é muito importante e amanhã eu vou mostrar o passo a passo para vocês.
Ah, minha cliente não gosta de esfumado de raiz. Será? Você já fez? Você já postou um cabelo esfumado? Ou será que você tem medo de fazer e acha que a cliente não quer? Porque às vezes a gente pensa que nós não temos cliente para aquela técnica, mas às vezes a gente não posta, às vezes a gente não fala. Como é que você vai atrair essa cliente que gosta de um cabelo esfumado se você não mostra, se você não posta? E às vezes aquela cliente que tem muito dinheiro aí na sua cidade, ela vai lá na outra cidade ou no salão da sua cidade que faz. Então às vezes a gente pensa que a cliente não gosta, mas, por exemplo, eu não tenho cliente de mecha, mas às vezes você nem posta. Às vezes você só posta progressiva, às vezes você só posta alisamento. Então a gente tem que entender isso. Às vezes a gente não tem cliente porque a gente não mostra. Lembra daquele ditado? Quem não é visto não é lembrado. Então é bem assim, né? Esfumou, tonalização. Amanhã nós vamos ver na prática também. Eu não faço cabelo sem tonalização. Porque como que eu vou entregar um cabelo personalizado? A minha assinatura, se eu só descoloro esse cabelo, escove e tchau. E que valor que eu vou ter com isso? Então, a tonalização, eu, Cilinha Marques, eu não faço cabelo sem tonalização. Todos os meus cabelos eu faço a tonalização. E faço a finalização. Faço a finalização, faço um Babyliss ali. Lógico que eu vou usar todos os produtos. A ferramenta, o Babyliss, ele tem que estar num grau mais baixo, porque no dia que você faz esse cabelo, ele tá com o pH dele sensível. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, você fez um cabelo, tonalizou, deixou ele perfeito. Aí, na hora de você finalizar, você estraga a cor. Põe numa chapinha quente, coloca no máximo o Babyliss, não passa um protetor de qualidade. Aí, sim, o cabelo vai estragar. Então, a finalização ela é muito importante. Você colocar um bom protetor, você fazer uma boa finalização com o grau das ferramentas mais embaixo, mais baixa, não com aquele grau altíssimo. Fazer uma foto bonita, postar no seu Instagram. Então, isso é muito importante. As fotos é muito importante, a finalização. Pedir para a cliente voltar para lavar o cabelo novamente, para você hidratar esse cabelo novamente, ver como que tá a estrutura desse cabelo. Então, isso é cuidado, isso é posicionamento. Então, agora, o terceiro pilar. O terceiro pilar é o nosso posicionamento, rede social e atendimento. Tudo isso é para a gente se tornar uma cabeleireira com autoridade e se tornando. Quando você tem autoridade, você se torna referência. Então, assim, sobre posicionamento, o que é posicionamento? Quando você faz um teste de mecha na sua cliente e ela não passou, o cabelo dela não passou no teste, você tem que falar não para ela. Isso é posicionamento. Não vou fazer seu cabelo. Aí você vai explicar para ela, você vai mostrar para ela que não passou. Aí você vai oferecer um tratamento para ela, você vai acolher ela e vai mostrar por quê. Então, quando a gente fala não, na hora que é preciso falar, é posicionamento. A cliente, ela vai entender isso aí. Também, como que você vai atender a sua cliente? Você vai atender a sua cliente de qualquer jeito? Com a roupa que você foi na academia, de chinela havaiana, não passa nada no seu rosto. Se você tá vendendo beleza, você tem que estar bem para você atender aquela cliente. Para ela se sentir importante. Porque ela é importante. As nossas clientes é a nossa joia dentro do salão. Porque você pode ter o melhor salão, mas se você não ter cliente, não adianta. Você pode ter o salão mais bonito da cidade, mas se você não tem cliente, não vai adiantar de nada. Então, as nossas clientes são as nossas joias. É dali que vem o nosso dinheiro. É dali que vem o nosso financeiro. Então, nós temos que tratar bem, sim, as nossas clientes. Posicionamento, é um ambiente gostoso, um sonzinho, ela ter direito na internet, de um café, um chá, um suco, um biscoito, um chocolate. Você atender bem essa cliente. E você não ia atender essa cliente de qualquer jeito. Se você vai num dentista, por exemplo, se você chega lá e vê que o dentista é banguelo, você vai querer tratar de dente com esse dentista? Claro que não.
E outra coisa, estudar. Sempre tá estudando, sempre tá colocando nas redes sociais que você fez aquele curso, que fez aquilo, que fez isso. Sempre tá renovando. A mesma coisa eu falo, você sentaria numa cadeira de um médico que ele falasse assim, porque nós cabeleireiros tem muito disso. Ah, eu vou trabalhar, porque eu ganhar dinheiro, eu faço o curso. Gente, isso não existe mais. Acabou. A gente não engana mais as clientes. Nós temos que estudar, nós temos que aprender a fazer o certo. Ou então vai ficar, né, fazendo errado sempre, trabalhando, acabando com a saúde e depois chega uma hora que nada adiantou. Então, você sentaria na cadeira, você iria consultar com um médico, se ele falasse para você, eu vou trabalhar, depois eu vou estudar medicina. Eu vou trabalhar uns tempos, depois eu faço o curso. Nunca que você iria. E o cabelo não é diferente, a nossa profissão não é diferente. Nós temos que estudar para a gente entregar resultado bom, resultado perfeito, se tornar referência. Às vezes a gente culpa, né? Ah, minha cidade é pequena. Eu sou de uma cidade pequena e eu tinha essa trava. Eu tinha essa mentalidade que eu não precisava me especializar porque eu morava numa cidade pequena. Eu cheguei num ponto que eu falei, ou eu fecho o salão ou eu vou estudar. Porque eu fazia tudo. De tudo um pouco. Fazia unha, fazia maquiagem, fazia penteado, cortava, escovava. Já fui a rainha da progressiva, fazia 4 progressivas por dia, até que eu acabei com a minha saúde. E só fui tendo problema no braço, tendo problema de saúde e o financeiro nada. Nada. Eu não era referência, porque eu fazia tudo, mas eu não era boa em nada. Eu era aquela meia boca. Era lotada, porque fazia de tudo um pouco, né? Mas eu não podia cobrar mais, porque eu não era especialista. Então, gente, posicionamento é isso. Se especializar, atender bem a sua cliente, não ir de qualquer jeito, estudar, oferecer o melhor para sua cliente, tratar bem, oferecer produtos bons, de qualidade, ambiente limpo, não aquele salão com aquele lavatório tudo sujo de creme, a cliente tem até medo de sentar, aquela toalha encardida, aquela lixeira aberta de tanto lixo. Então, temos que ser referência. E para sermos referência, ganhar mais, ter resultado bom, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Ambiente, produtos. E também, assim, tem gente que fala assim, a cliente às vezes fala, às vezes você sobe o seu valor, o seu preço, a cliente fala assim, nossa, mas você subiu o preço, ficou caro. Aí você fala assim, é porque os produtos tá caro. Gente, você não tem que falar isso. Ela não tem que falar isso. Ela tem que entender. Quando nós se torna especialista, ela vê o nosso valor ali dentro do salão, um tratamento VIP, ela não vai falar. E você não vai precisar falar que subiu o preço porque o produto é caro. Porque automaticamente você vai trabalhar com produto caro. Produto bom, de qualidade. Mas quando agrega tudo, aí você sim se torna referência. Entregando o resultado perfeito, salão, bom atendimento, ambiente gostoso, o seu posicionamento de atendimento, não ir de qualquer jeito, ok? Então é isso, sobre posicionamento e atendimento, acabei de dizer agora. Agora eu vou falar de rede social. Nas redes sociais, por muito tempo eu falava assim, gente, eu não tenho tempo. Eu termino minha cliente, eu já tenho outra esperando, e eu não postava, eu fazia uns cabelos até bonito, mas eu não postava, nunca achava tempo para postar. Só que naquela época que eu não postava, eu via o salão perto de mim que postava crescendo, sendo principalmente as jovens, né? As moças mais jovens, indo nesse salão de pessoas que começou bem depois de mim. E eu fui entender por que estava errado aquilo ali. A rede social da pessoa estava bombando das outras profissionais. E a minha estava lá estagnada. E hoje é comprovado que ninguém mais é atraído por revista, por uma propaganda na rua, mas sim, 99% das pessoas estão nas redes sociais. E detalhe, né, de graça, a nossa propaganda é de graça. Aí do momento que eu comecei a fazer as postagens, tirar ali uma foto, eu nem comecei assim, parei de marcar aquele monte de cliente uma atrás da outra, e eu sempre deixando um espaço maior para dar tempo de eu finalizar esse cabelo, de eu tirar as fotos. E aí sim eu fazia a postagem.
E foi aí que foi deslanchando. Então, o sucesso de uma cabeleireira de referência é você ter esses pilares. É você saber estudar, saber entregar um cabelo perfeito, entender aí desde o teste de mecha, a projeção da mecha, o fundo de clareamento, a tonalização, esfumado de raiz. Agora tá muito na moda a abertura de fundo. E por que não aprender se todo mundo tá fazendo? Aqui na minha cidade ninguém faz. Lógico que ninguém faz. Não vou estudar, mas você vai estudar e vai mostrar para elas que você faz. Então, assim, postagem. Sempre fazer um cabelo bonito, tira uma foto bonita, coloca uma LED. Não tem a luz? Vai no sol, vai na janela, tira uma foto bonita, pede para cliente, ou você pode até deixar ali uma blusa, uma camisa bonita preta, ou coloca um hobby preto, faz uma foto bem legal e posta. Você vai ver chover de gente querendo agendar com você, porque isso aconteceu comigo. Pessoas de fora, de outras cidades, me procuram. Eu atendo hoje a minha cidade, sou referência, não só na minha cidade, mas na minha região. Tem cliente de fora, de outros países, tem cliente dos Estados Unidos, porque ela confia no meu trabalho. Ela espera, ela é brasileira, trabalha lá, espera vir pro Brasil, ela vem uma vez no ano e espera para fazer o cabelo comigo. E ela mora numa cidade muito maior que a minha e cheia de salão bons. Mas quando você trabalha bem, tem uma referência, posta cabelos bonitos, você atrai pessoas de fora. E quando você vê sua agenda tá lotada, você pode cobrar mais, escolher o dia que você vai atender. E quando você cobra mais, você fatura mais e você pode ter mais qualidade de vida, pode ter mais, cuidar mais da sua saúde, sabe? Poder escolher o dia que você vai trabalhar. Então, poder escolher que trabalho que você vai fazer, se você não quer mais mexer, por exemplo, com alisamento, um exemplo. Você não precisa, porque a sua agenda fica lotada. E hoje, isso é comprovado, vocês podem pesquisar, gente. Um dos nichos que dá mais faturamento dentro de um salão de beleza é mecha, porque mecha não é para qualquer um. É só para quem quer subir para o próximo nível, como você que está aqui hoje nessa live, que você quer ser diferente, que você quer se tornar realmente uma cabeleireira de sucesso, entregando resultados perfeitos. E não tem como você se tornar uma cabeleireira de referência sem entregar resultados perfeitos. Mas para isso eu estou aqui, para te ensinar, para pegar na sua mão. E amanhã nós vamos fazer um cabelo na prática. Vou mostrar para você projeção das mechas, tratamento, esfumado de raiz, tonalização, finalização. Vou mostrar tudo para você no passo a passo, ok? Então vocês não podem perder a aula amanhã, ok? Amanhã vai ser uma aula, ok? Então, nós falamos... Falei muito hoje, né? Acho que eu tento tomar água. Tô olhando aqui no chat. Tem a Zilda, deu boa noite, Zilda. A Noêmia, boa noite, Noêmia. A Noêmia participou ontem, ganhou presente. Noêmia, depois você fala comigo manda no meu privado, que eu vou mandar seu presente, tá? Acho que a Zilda também participou ontem, ganhou presente. Tem várias pessoas aqui hoje, graças a Deus, meninas. Amanhã vocês não podem ficar de fora. Amanhã eu vou sortear o meu curso. Eu tenho um curso, né? Como eu já disse no começo da aula, eu sou criadora de um método que chama Começando do Zero aos Loiros Perfeitos e Saudáveis. Então amanhã eu vou sortear no final da live um curso para vocês. Quem será que vai ser a ganhadora, meninas? Tem tudo lá, colorimetria, tem várias... Esse curso ele tem 5 módulos, ele tem todas as loiras, loiro pérola, loiro blonde, morenas iluminada, tem loiro intermediário, loiro dourado, tem tudo de colorimetria no passo a passo, fundo de clareamento, cor base, o pH do cabelo, a tabela do pH de cabelo, mas tudo esfumado de raiz. Olha,
Falo tem um módulo sobre posicionamento também. Não, é um curso completo e um curso, assim, bem básico, para não deixar sua mente obesa, aquele monte de informação, e às vezes você até se perde. E vamos falar a verdade, ninguém hoje tem tempo para ficar vendo aí trocentos módulos, né? Então, esse curso que eu criei, dentro desses 21 anos de profissão, especialista em mechas e colorimetria, eu fiz, assim, tudo que eu sofri, eu fui eliminando e colocando de um jeito para facilitar a vida das minhas amigas, das minhas alunas cabeleireiras. Hoje, eu já dou curso, né? Eu dou curso presencial, inclusive tem alunas minhas aqui na live. Eu dou curso presencial e eu percebi, assim, nos meus cursos presenciais, uma dificuldade muito grande das cabeleireiras que estão, a maioria, assim, que estão iniciando, né? Dificuldade muito grande com a estrela de Oswald, com fundo de clareamento, com esfumado de raiz, com a tonalização correta. Aquela dificuldade foi aonde que eu quis criar essa semana, essas lives para ajudar várias cabeleireiras. Então, assim, hoje, nessa semana, se eu ajudar, fazer a diferença na vida de uma pessoa, para mim já valeu a pena essas 3 lives, esses 3 dias de conteúdo que eu estou aqui de coração ensinando, passando o meu conteúdo para vocês. É claro que dentro dessas 3 lives eu não vou conseguir passar tudo o meu conhecimento. É impossível dentro de 3 aulas a gente passar tudo. Se fosse tão fácil assim, né? Mas eu acho que aqui já é um guia, já é uma mentalidade para vocês entender o que tem que ser feito para você se tornar aí uma cabeleireira de referência, entregando resultados perfeitos, ok? Nesse curso, eles são 5 módulos e tem tudo que você precisa para se tornar a cabeleireira de referência, entregando resultados perfeitos. E tudo assim, com muita facilidade, com muita clareza, com muita didática e o passo a passo na prática. Tem as aulas teóricas, tem as aulas práticas, tudo certinho para você. Tiver interesse nele, nós vamos, amanhã vai abrir, né, Renan? Nós vamos abrir, né, as inscrições da primeira turma do meu curso online, que não é assim um cursinho, gente. Realmente, vocês vão ver que é um curso diferenciado, que é um curso que realmente ensina, mesmo quem está começando do zero. Você nunca fez mecha, você só precisa saber fazer, escovar um cabelo, hidratar um cabelo, ter a prática de escovar um cabelo. O resto você vai aprender, ok? Deixa eu tomar minha água aqui que eu não tomei até agora. Hoje nós vamos vai ter sorteio, né? Todas elas vão ganhar. Eu tenho que perguntar pro meu suporte, gente, ele que manda. Todas. Todas vão ganhar o presente? Gente, mesmo? Olha, tem presente para todas? Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Quem não entrou na live vai perder, porque depois não vou poder dar presente, hein? Porque a gente tem que valorizar quem tirou seu tempo, né? Quem tirou o tempo para estar aqui, gente, a gente tem que valorizar. Santinho, é isso? Sou de Maceió, Maceió! Olha, Renan, coisa boa, gente. Regina, da onde que você é, Regina? Boa noite. A Lívia é minha aluna. A Zilda, boa noite. Maísa. A Zilda, boa noite. A Zilda pôs aqui, está ótima. Maísa Sabino, muito bem. Então, vamos para o presente, né? Pede pra ela se chamar no WhatsApp, só manda pra eles. Meninas, o presente de hoje, olha, vou mostrar para vocês.
é a minha apostila com muito conteúdo. E aí vocês vão, olha, tem muita coisa aqui, gente. Tem a estrela de Oswald, tem tudo, fundo de clareamento, tudo que uma cabeleireira precisa para tirar as dúvidas, tá? Então, assim, vocês me chamam lá no meu privado, que eu vou enviar para vocês em PDF, tá? Olha só. Uma apostila. Então, todas aí vai ganhar presente, vai ganhar apostila. E amanhã vai ter presente, né, Ana? E eu vou sortear um curso, meu curso, com 5 módulos, com um curso completo. Para você aí se tornar de verdade uma cabeleireira, ok? Amanhã a gente vai abrir as inscrições também. E também vai ter esse sorteio. Então, não perca amanhã, às 20 horas, a nossa terceira aula. E vai ter muito brinde também. Cada dia um brinde muito importante para vocês. E além disso, eu vou sortear um curso meu, que é um curso muito preparado, com muito carinho, para ajudar vocês e dar suporte, pegar aí na mão de vocês, ok? Então, por hoje é só.